Fala aí, galera antenada! Aqui é Alexandre Leles para o nosso Papo Digital. Todos os dias, dicas e conteúdos para o seu desenvolvimento aqui no digital. E olha só, pessoal, eu estou conversando com todos vocês, né? Mostrando para vocês essa possibilidade da gente poder oferecer os nossos serviços do que simplesmente a gente já conhece e sabe que é importante fazer, né? Ontem eu estava comentando com vocês que uma simples ação de construção de listas de transmissão por parte do candidato a vereador da cidade de Santa Cruz, né, o nosso querido Lucas Habermann, e eu tenho certeza que ele vai fazer, deve já estar em andamento aí, muitos projetos que ele tinha aí como proposta de governo. Claro, pessoal, vamos entender uma coisa, claro que quando eu apresentei uma oferta, né, um serviço, né, para ele, eu estava de olho exatamente no que ele poderia cumprir de acordo com aquelas promessas. Imagina se eu faço, né, trabalho numa candidatura onde o cara é safado, o cara, né, não tem índole, etc e tal. Aí não aconselho muito não. Então, antes mesmo de eu passar uma oferta para ele e desenhar uma estratégia para ele, eu percebi que ele tinha legitimidade nas coisas que ele estava prometendo, que ele tinha prometido ali, ia prometer nessa campanha, tá certo? E aí, pessoal, vocês viram, né, que, uma lista de transmissão, quando ele mandou aquelas mensagens, né, na lista de transmissão na véspera da eleição, poxa, todo mundo já fixou o número dele, né? E no dia seguinte já estava bem fresco ali para ele clicar, né, e votar aí no candidato. Só que essa estrutura toda, ela não foi criada pura e simplesmente com o WhatsApp. A gente criou sim uma página no Facebook, trabalhamos no perfil, né, desse candidato. Olha que bacana, pessoal, falando exatamente da proposta de governo dele, inclusive na página do Facebook e na link da bio do Instagram dele, a gente colocou exatamente um link de captação. Ou seja, as pessoas que entravam na página dele, né, durante, né, a eleição, né, a candidatura ali e tal, enquanto estava rolando a pré-eleição, as pessoas entravam, se identificavam com a proposta de governo dele e tinha um botãozinho bem bonitinho que levava esses eleitores para onde? Para dentro de um grupo. Isso mesmo, grupo de eleitores do candidato tal. E aí o cara entrava lá e diariamente a gente ele mandava um áudio, ia lá na frente de uma obra inacabada, por exemplo, fazia um vídeo, mostrava pra galera, olha só, pessoal, aqui, ó, isso aqui precisa terminar, eu como vereador eu vou trabalhar assiduamente para finalizar essa obra que tá parada há não sei quanto tempo, etc e tal. Então, vocês percebem que, tá lá no topo do funil. Tudo isso que eu estou mostrando para vocês, que foi feito, né, no pleito passado desse candidato, eu trabalhei única e exclusivamente com um afunilamento, isso mesmo. Leles, mas o funil não é um funil de vendas para vender? Sim, só que no caso dos eleitores a gente não está vendendo. A gente está vendendo exatamente a promessa que ele está fazendo, né? E aí depois é com ele também, né? Aí eu não tenho como ir lá e executar as obras ou aprovar, né, alguma proposta dentro de uma Câmara de Vereadores. Aí seria com ele diretamente. Mas olha só, pessoal. Basicamente, o que eu ofereci para ele? Um funil de vendas que a gente utiliza diariamente. Eu estou muito habituado a criar isso. Então eu tive uma habilidade, uma facilidade para entender. Opa, não, legal. Leles, mas você está me falando de uma cidade que tem pouco mais de 5 mil habitantes. Legal. Mas a gente tem que entender que o pleito passado para presidente, o nosso atual presidente, ele utilizou exatamente funis de vendas que são utilizadas no marketing digital. Para quê? Para se candidatar a um país dessas dimensões. Olha só,
Ah, não, foi feito lá numa cidade pequena, beleza, mas eu olhei exatamente porque tinha sido feito num contexto macro, no nosso país. Opa, beleza, então se o Jair Messias Bolsonaro, ele utilizou essa estratégia, se candidatou para presidente, se a gente fizer uma estratégia de funil de vendas, também a gente vai conseguir. Porque vocês percebem que tanto essas pessoas que entraram nos grupos, né, assim como ele criou essa lista de transmissão de pessoas que tinham interesse em votar nele, olha só, pessoal, a gente trabalhou de acordo com o funil. Na medida que estava acontecendo a campanha eleitoral, ele mandava conteúdos que realmente engajaram e despertaram interesse. No marketing digital a gente chama de desejo visceral. Ou seja, você mora numa cidade, o cara tá falando que, tem uma obra que não está inacabada e ele vai trabalhar para finalizar aquilo, poxa, você vai pensar, não, aquele parque lá que tá parado, vou poder ir com meu filho, vou poder caminhar, vou poder praticar minha atividade física. Então você, como munícipe, você, percebe que aquela proposta é muito válida, é muito interessante para você. E a gente conseguiu despertar esse desejo, esse interesse das pessoas na candidatura desse candidato, né? Ficou um pouco redundante, mas é. E aí, o que acontece? Lá nas vésperas da eleição, principalmente na véspera, um dia antes de acontecer a eleição, a gente começou a trabalhar dentro desses grupos, dentro das listas de transmissões, mesmo porque dentro dessa lista de transmissão que ele criou, ele tinha pessoas que estavam interessadas, ele não tinha ali 100%, né, do voto da pessoa. Ela tinha uma probabilidade, porque conversou diretamente com o candidato, etc e tal, e o candidato colheu o número do telefone dele. Na véspera, pessoal, foi como se fosse, né, no marketing digital, o pitch de vendas. Olha aqui, vai ser isso, você precisa votar em mim para que isso saia do papel e vocês vão me cobrar lá na frente se eu não cumprir, beleza? O meu número é XPTO. E mandou ver e o cara foi eleito, tá? Então, assim, não, como eu disse para vocês ontem, né, inclusive por conta do limite de tempo que eu tenho para produzir esses áudios, eu deixei ali, uma reticências, né? Por quê? Porque não foi só a lista de transmissão, foi todo um trabalho de funil. E esse trabalho de funil vocês sabem fazer, porque vocês estão acompanhando assiduamente e diariamente como se constrói um funil de vendas, o que é eficaz para você vender na internet, né? E olha só, pessoal, acabou, tá? Não vou mais falar de eleição. Pelo menos por enquanto. Mas eu quero que você perceba, você que está me ouvindo agora, você perceba que com um pouco de conhecimento que você tenha, você pode ir lá e fazer dinheiro, construir uma receita. Sabe quanto que eu faturei nessa campanha? Ao todo, R$20 mil. Não, mas ele te pagou porque ele foi eleito. Não, legal. Mas até antes da eleição, eu já tinha recebido ali mais ou menos 1/4 do valor, né, dessa campanha. Olha só, pessoal, e é muita grana. É muita grana pra gente que é pessoa física. Então, vale muito a pena a gente perceber o que a gente pode fazer e ajudar outras pessoas. Claro que buscando ética e tal, etc e tal. Beleza? Continua ligado, fica antenado, que amanhã tem mais Papo Digital. Até lá!